Evangelho de João, capítulo 14, 27 a 31. Vou ler, os irmãos que queiram acompanhar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos, eis, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procede, para que o mundo não saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Palavras do nosso Senhor Jesus, confortando os seus discípulos. Deixo-vos a paz. A nossa mensagem de hoje são duas palavrinhas, graça e paz. Nós podemos resumir muito o que o Senhor Deus faz na nossa vida, a vontade dele para a nossa vida nessas duas palavrinhas. Interessante que elas, aqui, como em Gálatas 1, versículo 3, elas são uma saudação, né, de Paulo. Paulo inicia sua epístola aos Gálatas falando essas palavras. E nós, às vezes, usamos algumas dessas palavras, né? Alguns irmãos falam a paz do Senhor, outros falam bom dia, mas quando fala bom dia, boa noite, depois no final, Deus te abençoe, né? São frases que são importantes no seu significado, porque elas mostram realmente, em resumo, o que Deus é para nós, né? Deus é bênção para nós, Deus é paz para nós, Deus é a graça para nós, e nós deveríamos falar mais destas palavras. Quando Paulo usa essas palavras, graça e paz, ele está escrevendo aqui, nesse caso, a citação que eu disse, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 3, ele está começando uma epístola em que ele vai ser duro para com aqueles irmãos. Hoje, na aula da classe dos adultos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas ele começa com essas palavras, expressões de paz, de alegria, mostrando a realidade, né? Ele vai falar muito a respeito da salvação pela graça, enquanto aqueles irmãos estavam se esquecendo, né, deixando a graça e tentando voltar, entendendo que a salvação viria por alguns regimentos que eles seguissem, algumas leis que eles seguissem. E acho que então, logo na introdução, Paulo falou: olha, graça é graça, graça e paz para vocês. A paz vocês vão ter se vocês viverem essa graça. Vamos ver um pouquinho sobre essas palavrinhas. Aqui diz, na nossa mensagem, né, do boletim, que são duas palavras que são a síntese do Evangelho. A paz fala da natureza da salvação, e a graça diz respeito à sua fonte. Somente pela graça o pecado pode ser removido, e somente a paz pode acalmar a consciência culpada. Palavras do reverendo Hernandes. Graça, um pouquinho falar sobre graça então. A graça é a raiz da salvação. A graça, ela é a fonte da salvação, como nós lemos há pouco. Salvação não é conquistada por obras, a salvação não é uma conquista, mas é um presente. É muito bom a gente saber que a salvação é um presente muito superior àquilo que nós merecemos. Quando você
tenta colocar, não, eu vou ser salvo, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como se você pudesse conquistar, é como se a gente estivesse diminuindo o poder dessa graça de Deus, ou o valor dessa graça de Deus, porque na verdade graça precisa ser algo imerecido, é algo que nós realmente não merecemos. Essa salvação é algo que vai além de uma conquista humana, nós não merecemos essa salvação. E a graça, então, ela é o resultado dessa obra de Deus, a obra de Deus na cruz. Como que a gente pode deixar de lado isso? Paulo vai falar várias vezes sobre isso. Se você parte por esse lado das obras, você está dizendo, então, que importância teve Cristo? Não foi suficiente, né? A obra de Jesus não foi suficiente, você tem que fazer mais alguma coisa para que você venha preencher essa obra de Jesus. Então é uma forma de desmerecer Jesus. Quando alguém te dá um presente, você não fala, tá bom, obrigado, mas deixa eu te dar uma contribuição aí, então, para ajudar. Né? A pessoa te deu um presente, não, mas deixa eu dar R$5 para ajudar. É como se você pudesse assim diminuir a pessoa que está dando um presente. Você não pode relativizar isso. O presente a gente fala obrigado, eu não agradeço, eu não mereço. Né? E na maioria das vezes a gente não merece mesmo. Nós somos agraciados. E isso vem, então, trazer para nós alegria. É uma frase de William Hendricks aqui, que diz que é esclarecedor quando define a graça de Deus à luz desse versículo. A graça significa um favor espontâneo e imerecido de Deus em ação, a operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que têm um sentido de culpabilidade e correm a Ele em busca de refúgio. Repare que a gente, o verdadeiro cristão, ele não tem esse sentido de que, não, eu sou muito bom, passa aí para mim, né, a graça, o presente da salvação. Nós carregamos o pecado e ao mesmo tempo carregamos a culpa. Esse sentimento de não sermos fiéis, de não sermos perfeitos, de não estarmos fazendo aquilo conforme a vontade de Deus. A graça vem exatamente nos tirar desse estado de tristeza, né, de culpa, de carregar o pecado, porque a graça vem como essa forma de mostrar o perdão de Deus, de Jesus por nós. E esse perdão vem acompanhado, né, de forças para que a gente abandone o pecado, para que a gente ande correto diante de Deus. Mas por mais correto que nós estejamos andando, ainda a gente vai estar ainda longe, né, de merecer a salvação. Então, essa graça de Deus, ela é essa benevolência, essa bondade de Deus. No final dessa frase que diz, é a ação do juiz, que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como seu próprio filho. Então Deus é mais do que um juiz, né? Um juiz pode, digamos assim, perdoar uma pena, mas não pode cancelar a culpa, né? Aquele que é culpado, né? Ele só pode ser perdoado pela graça de Deus. E nós não somos apenas perdoados, mas somos adotados por Deus. Não é um juiz que não tem um relacionamento conosco, mas é um Deus de amor que nos adota como seus filhos. E assim nós somos amigos de Deus. Nós somos servos, mas nós somos amigos. Deus nos tem chamado amigos. A segunda palavra, a paz. A paz é o fruto da salvação. A paz é a paz de Deus. Se a graça é a raiz, a paz é o fruto. É bem fácil de entender a paz, né? Baseado na graça. É como se você tivesse uma dívida muito grande, e você está ansioso, não dorme direito, e você está preocupado, o que você vai fazer com aquilo? E de repente, foi pago. O que vem no mesmo instante na sua mente? Uma alegria muito grande, uma paz muito grande, e você descansa, porque a dívida foi paga. Não há mais essa preocupação constante. O cristão vive em paz porque ele tem essa graça de Deus na sua vida. A paz, ela corre dessa fonte. Da qual fonte? Da graça.
A graça é a causa da salvação, a paz é o resultado. Por causa da graça temos paz com Deus. Essa palavra, né, paz com Deus, como diz lá em Romanos, é muito importante isso, sabermos disso. Porque quem é Deus? Deus é dono, Deus é o Criador, Deus ele é capaz de fazer todas as coisas. Nós queremos ser inimigo de alguém que é poderoso, de alguém que tem poder para fazer todas as coisas? Às vezes a gente busca mais ser amigo, né, dos poderosos, no sentido de falha, estou falando aqui, né? Por que a gente quer ser mais amigo do poderoso? Não responde grossamente para um poderoso e mais para um humilde, às vezes você não trata tão bem, porque você sabe que aquele poderoso pode te atrapalhar. Se ele for teu patrão, ele pode mandar você embora. Aquele mais humilde, você acha que não vai precisar dele, né? Então às vezes a gente não tem esse mesmo tato. Quando nós ouvimos falar lá em Romanos que nós temos paz com Deus, nós estamos exatamente percebendo que é uma bênção muito grandiosa, porque podemos ser perseguidos pelo mundo inteiro, mas se você tem paz com Deus, tem tudo. O amigo de Deus, ele é mais forte do que qualquer outra pessoa. Nenhum inimigo vem e vence a Deus. E se nós somos amigos de Deus, nós estamos do nosso lado, esse que luta as nossas batalhas. Então nós vivemos em paz. A paz é tanto um estado, diz aqui o William Hendricks, como uma condição. Estado, reconciliação com Deus. Condição, a vida interior de paz com Deus. Então essa paz, ela representa essas duas coisas, né? Paz porque nós estamos reconciliados com Deus. Paz porque, por estar reconciliados com Deus, nós temos uma vida agradável, nós temos uma vida boa com Deus. Graça e paz são presentes extraordinários de Deus para nós. São bênçãos que não merecemos e nem podemos alcançar por nós mesmos. A graça liberta, a paz acalma. Que Deus abençoe nessa manhã, nós possamos guardar no nosso coração e ouvir de Deus, como disse Jesus aqui: deixe-vos a minha paz, e vou-la dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que paz que Jesus deixou? É essa paz. É uma paz que é acompanhada da salvação, da graça de Deus. Eu deixo a graça, e por isso eu deixo a paz. O mundo não pode dar, mas eu, assim, dou a cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus nos abençoe, ó Deus, as nossas vidas, para que mesmo em meio a tantas dificuldades, problemas, e até mesmo, ó Pai, o peso do pecado, ó Deus, que o Senhor Deus venha nos libertar pela consciência da salvação, que, ó Deus, a nossa fé possa nos fortalecer, ó Deus, para entender a graça do Senhor, ó Pai. E que tudo que fizermos, ó Pai, todas as boas obras que fizermos, sejam obras de gratidão, sejam obras porque aprendemos que assim é o melhor, ó Deus. E que nada, ó Pai, tentemos negociar, ó Deus, as bênçãos do Senhor pelas nossas atitudes, mas que nós possamos dia a dia ser agradecidos e viver em paz, ó Deus, porque o Senhor Deus tem cuidado de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.